Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos. Passamos pelo caminho do Calvário, carregamos as nossas cruzes, porém sabemos onde o caminho vai chegar. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia! Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 9. E hoje o Evangelho, João, capítulo 15, verso 26. Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E nós vamos trazer o sentido da mensagem do Evangelho com essa linda promessa de Jesus, que é de enviar o Paráclito, o nosso defensor, para nos auxiliar. Jesus nos previne de que, ao darmos testemunho dele, poderemos sofrer perseguições, mas teremos a nosso lado um defensor, o Espírito da verdade. Abramos o coração para celebrar o amor de Deus por nós. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor. Enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 11 a 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Reze comigo. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez e Sião se rejubile no seu rei. Reze comigo. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Reze comigo. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. Reze comigo. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 26 ao capítulo 16, verso 4.
Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a verdade, dará testemunho de mim. Depois também vós, neste mundo, de mim ireis testemunhar. João 15, verso 26 seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje o Salmo 149, o refrão nos convida com um lindo clamor. O Senhor ama seu povo de verdade. Nós declaramos isso porque realmente acreditamos e sabemos. O Senhor ama seu povo de verdade porque Jesus Cristo é a prova maior desse amor de Deus por nós. Jesus passou por tudo o que passou, derramou seu sangue, passou pelo Calvário, morreu no Calvário, passou pela morte lenta. Isso é a prova de Deus e nós podemos cantar mais uma vez. Vamos cantar aqui comigo? O Senhor ama seu povo de verdade. É isso aí. O Senhor ama seu povo de verdade. Vamos nos abrasar desse amor, portanto. É isso que Deus quer de nós. Nós vamos acompanhando esses capítulos de João que lemos até aqui, onde desde o princípio Jesus se mostra o Deus misericordioso, principalmente no momento que ele vai ressuscitar Lázaro no quarto dia, tirando Lázaro do sepulcro, representando a humanidade que está justamente na podridão do pecado. Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus hoje nos previne de que, ao darmos testemunho dele, de Cristo, poderemos sofrer perseguições. Mas teremos ao nosso lado o defensor, o Espírito Santo da verdade, que Jesus Cristo nos promete isso hoje, e estamos caminhando, nós que caminhamos na igreja, vamos caminhando aí para a Pentecoste, lembrando esse grande momento em que o Espírito Santo foi derramado para os apóstolos e será derramado sobre nós também, e é derramado em nós. E como nós já falamos, passo por passo nas leituras, Jesus Cristo, ele vem acentuar justamente isso. O Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus que quer caminhar conosco. A gente vai ver no momento que Jesus vai perdoar a pecadora, no capítulo 8 de João, ele vai dizer para a pecadora: alguém te condenou? Ela vai dizer não. E Jesus vai dizer o que para ela? Nem eu te condeno. Jesus absolveu ela dos pecados dela, sem ela pedir perdão, porque com certeza ela já era uma alma arrependida diante daquela situação que ela passou, ela já estava confessa. E mais adiante, a parábola do filho pródigo, o pai misericordioso, ali Deus manifestando a misericórdia dele. Mais adiante, a multiplicação dos pães que vimos aqui também, Jesus Cristo mostrou a misericórdia dele, de Deus, misericórdia por aquele povo que não tinha dignidade, passava fome. Ele deu o sustento do pão
melhor do que o maná do deserto, porque aquele povo ele necessitava do pão espiritual e não sabia que Jesus Cristo era esse pão espiritual. E mais adiante Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue viverá eternamente. Era esse pão que aquele povo deveria sentir fome e sede. E Jesus Cristo se manifesta assim na palavra e se manifesta na Eucaristia. E mais adiante Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. E assim Deus vai se intitulando para nós, como Ele quer nos conduzir como ovelhas que vão ser conduzidas pelo pastor e não ser arrematada pelos mercenários. E Jesus Cristo Ele quer hoje de nós uma resposta diante de toda essa proposta que Ele nos dá. Vamos nos alimentar da Eucaristia, vamos nos alimentar do pão da vida, vamos nos alimentar de Sua palavra. Vamos ter Deus como nosso pastor, vamos ter Deus como um Pai misericordioso que perdoa o filho pródigo, vamos ter Jesus Cristo como perdoa a pecadora, vamos ter um Jesus Cristo que nos ressuscitará dos mortos, que nos tirará da lama do pecado também, mas vamos ter um Jesus Cristo que passará pelas dificuldades. E Ele quer que nas horas das dificuldades nós assumamos o nosso compromisso de não o abandonarmos, de demonstrarmos nestas horas das dificuldades o nosso compromisso com Jesus, o compromisso com Sua proposta de valorização da vida, acima de tudo. Que assumamos o nosso compromisso de fiéis defensores do projeto de Jesus, mesmo que estejamos sujeitos a qualquer tipo de perseguição, porque as propostas de Cristo, a proposta do Mestre, com certeza não agradarão a muitos, incomodarão a muita gente. Por isso, como Jesus Cristo vai dizer no versículo 2 do capítulo 15 de João: expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Olha aí. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. O texto revela uma grave denúncia que Jesus dá aí. Você percebeu? Usar o nome de Deus para perseguir e matar. Como pode Deus se agradar de matar? Deus é a obra agradável que quer ser realizada em nós. E a proposta de Cristo é vida. Por isso Ele ressuscitou Lázaro, por isso Ele ressuscitou no terceiro dia para nos dar a vida. E essa vida é confirmada quando Jesus Cristo vai fazer a promessa do Paráclito. No versículo 26 do mesmo capítulo de João: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. E aí a fala de Jesus vem ressaltar justamente aquilo que precisamos para nos animar na nossa caminhada do dia a dia, como seus discípulos. Vamos ser incompreendidos e até perseguidos, sim, mas teremos o Espírito em nós, o Espírito que nos anima. Por isso, devemos abrir o coração para a oração. É pela oração que o Espírito Santo vem. Devemos abrir o coração para a comunidade, porque é quando estamos reunidos que o Espírito Santo nos vem, porque é por meio desse amor que Deus quer se revelar em nós, por meio do Espírito Santo. Como Jesus Cristo mesmo vem falar nas leituras anteriores: eu sou a videira. E Jesus Cristo é a videira do amor e quer se manifestar por meio do amor em nós. Em Atos dos Apóstolos 16, verso 11 a 15, Paulo ele vai chegar até a cidade de Filipos, uma das principais da Macedônia, que tem direito de colônia romana, como vai ser citado aí, e passaram alguns dias nessa cidade. E no sábado, no versículo 13 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que saíram até a porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde eles presenciaram umas mulheres que pareciam estar em oração. E começaram assim a falar com as mulheres que estavam sentadas, e elas passaram a escutá-los. Veja que Paulo é aquele que
oportunamente vai pregando o evangelho em cada situação. Aquelas mulheres estavam ali a rezar, buscavam o caminho. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo foi levar a palavra para estas mulheres. E no versículo 14, uma delas, chamada Lídia, que era comerciante de púrpura, uma mulher com certeza deveria ter uma situação privilegiada na cidade de Tiatira, aquela mulher acreditava em Deus e escutava com atenção o que Paulo falava. E o Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Eis a condição que Deus quer de nós. É essa condição de Lídia, que é Santa Lídia. Hoje ela é santa, reconhecidamente santa. Essa prontidão de escutar. Lídia acreditava em Deus. Essa posição também de Lídia de acreditar e escutar. Muitas vezes nós queremos acreditar do nosso modo. Quando vem uma ideia que vem de contra a o nosso modo de acreditar, nós não queremos abrir o coração. Elas estavam a rezar no modo delas e Paulo veio para iluminar aquela oração com Cristo e ele conseguiu a conversão ali daquelas mulheres, inclusive de Lídia, que abriu seu coração e ela aceitou as palavras de Paulo, as palavras de Cristo. Ela conheceu uma alegria nova, Jesus é a vida. Ela tinha ali, pelas palavras de Paulo, a garantia de um Jesus que ia continuar dando alegria para ela. E nós muitas vezes já temos esse Jesus em nossas casas, já temos Jesus que comungamos, mas muitas vezes nós ainda parecemos longe dessa atitude de Lídia, de permanecer e perseverar. É isso que Deus quer de cada um de nós. Senhor Jesus, informas a teus discípulos que lhes enviarás de junto do Pai o advogado, isto é, o Espírito da verdade. Ao mesmo tempo, recomendas que eles continuem dando testemunho de ti no meio das tribulações. Vem, Senhor, assistir aos cristãos e cristãs de todos os tempos e lugares. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Vamos rezar as laudes e continuar com a Bíblia aberta, porque as laudes são salmos, hinos, cânticos bíblicos, leituras bíblicas, versículos bíblicos antes do salmo. São muitas vezes a nossa complementação que a gente precisa fazer esse momento lindo de oração comunitária que nós fazemos, levantando o nosso clamor, adoração a Deus e as preces. Portanto, vamos receber essa indulgência plenária diariamente com a liturgia que nós estamos aqui pregando e estudando. Nós já passamos aqui dos 20 minutos e vamos completar agora com as laudes, rezando os salmos. Portanto, receberemos assim indulgências plenárias, se nós fizermos assim todos os dias.
Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!